pessoas que estão bebendo água. Tá calor, né? Tá bom para beber água mesmo. Descansando, mas vem descansar aqui dentro, as cadeiras estão boas. Quantos estão felizes de estarem na casa do Senhor? Diga amém. Glória a Deus. Eu quero orar antes. Feche os seus olhos, por gentileza. Senhor Jesus, só o Senhor é o dono da nossa vida. Só o Senhor que nos dá força para enfrentarmos todas as batalhas. E a palavra do Senhor nunca volta vazia. E a palavra do Senhor é tudo para nós. Elas são as nossas estratégias, é o nosso bálsamo, é o nosso escudo, é o nosso cinto da verdade. Deus, em nome de Jesus, nós apresentamos diante do Senhor cada mente aqui, cada pessoa, cada ovelha, cada membro, cada líder, cada um de nós. Estamos dizendo que nós estamos ao teu inteiro dispor, porque nós somos do Senhor e vivemos para o Senhor, em nome de Jesus. Amém? Quantos aqui estão gostando dessa série Vencendo, mais que vencedores? Quantos estão gostando? É uma série que veio realmente do coração do Senhor, porque todos nós queremos vencer, não é verdade? Quantos aqui querem vencer? Oh, glória, obrigada, viu? Todos nós queremos vencer, né? Inclusive crianças não querem perder. As crianças normalmente ficam bravas, né? Quando perde alguma partida, fica bravo. Nós sempre queremos vencer, mas a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Se você não viu ou não falou com a pessoa que está ao seu lado, que não seja seu marido, que não seja a pessoa que mora com você, vira para a pessoa que está atrás, à frente, e fala para ela assim: que bom que você veio. Olha lá o irmão, está caçando alguém para falar. Tem uma sozinha atrás. Você falou aí, Grace, tem uma sozinha atrás de você. Muito bem. Tá vendo? Achou que ia escapar. O Kaique, alguém falou para você, Kaique? Eu vou falar, que bom que você veio. O pastor falou aí para você, Liana? O pastor Joel falou? Olha, tá de parabéns. Poliana, muito bem, Poliana. É um prazer estarmos unidos aqui na casa do Senhor, não é? Quantos estão felizes com o Senhor? Nós só temos motivos para estarmos alegres no Senhor, amém? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Nós temos que estar alegres no Senhor. Sem ou com motivos, nós temos que estar alegres no Senhor. O tema de hoje é vencendo batalhas e firme nas promessas. Vencendo batalhas e firmes nas promessas. Amém? Quantos aqui querem adquirir resiliência? Nome difícil, né? Porque a resiliência é algo difícil, não é shampoo não. Resiliência é uma resistência a situações difíceis. Resiliência é conseguir continuar e superar as dificuldades. Amém? Abra sua Bíblia, por favor, em 2 Reis 21. 2 Reis 21. Do 1 ao 11. Naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: lembra-te, Senhor, isso é Ezequias falando, lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele e disse: volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor. Ouvi sua oração e vi suas lágrimas. Eu o curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida. Oh, glória! E livrarei você
você e essa cidade das mãos do rei da Assíria. Defenderei essa cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. Então disse Isaías: preparem um emplastro de figos. Eles o fizeram e o aplicaram na úlcera e ele se recuperou. Ezequias havia perguntado a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que de hoje a 3 dias subirei ao templo do Senhor? Isaías respondeu: o sinal de que o Senhor vai cumprir o que prometeu é este: você prefere que a sombra avance ou recue 10 graus da escadaria? Disse Ezequias: como é fácil a sombra avançar 10 degraus, prefiro que ela recue 10 degraus. Então o profeta Isaías, o que é isso? Então, tá dando eco aqui, Marcos. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e este fez a sombra recuar os 10 degraus que havia descido da escadaria de Acás. Olha só o desaforado do Ezequias. Ele pediu um sinal, né? E o Senhor é tão fiel, e o Senhor tinha tanto reconhecimento pela vida de Ezequias, porque Ezequias foi um homem correto, honesto, fiel ao Senhor, e ele deu esse sinal ao rei Ezequias. Até aqui tudo bem? E Ezequias, nesse período aqui, a Bíblia fala que ele começou a reinar com 20 anos. Ele reinou por 29 anos. Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor. Só estou fazendo um resumo rápido sobre a vida de Ezequias. Ezequias, quando ele começou a reinar, ele tirou as estátuas dos altos e baixos lugares, que tinha estátua para tudo quanto é canto, e isso não agradava ao Senhor. E Ezequias tirou, quebrou essas estátuas. Ezequias arrumou a casa. Quando o rei Ezequias ficou enfermo, ele tinha aproximadamente 39 anos. Ele foi avisado por Deus através do profeta Isaías que iria morrer. Pediu um acréscimo e lhe foi cedido. Deus disse para Isaías voltar e mudar o decreto pela qual o Senhor havia ordenado. E lhe deu mais quantos anos? 15. Quantos anos Deus deu? 15 anos a mais. Já no seu primeiro ano, ele abriu as portas da casa do Senhor e reparou o culto. Ele levou os sacerdotes e ajuntou para a praça oriental. Ezequias foi um excelente rei e enfrentou muitas batalhas, confiando sempre na ajuda do Senhor. Quantos de nós precisamos da ajuda do Senhor para enfrentar as batalhas? Nós não podemos enfrentar batalhas sem a ajuda do Senhor. Amém? Em 2 Reis 18:2, a Bíblia diz que ele viveu 54 anos. Ele morreu com 54 anos. Novo, né? Muito jovem. Ele morreu com 54 anos. Ezequias havia ouvido de Deus para colocar a casa dele em ordem. O reino estava em ordem, mas a casa dele precisava de estar em ordem. O que nós podemos entender com isso aqui? Era para Ezequias, por que eu estou fazendo de trás para frente? Porque era para Ezequias ter ensinado e passado o legado do reinado, do que era para ser feito para o filho dele. Porque ele ganhou 15 anos. Então, todos nós sabemos que se foi lhe acrescentado 15 anos, em 15 anos ele iria partir. Porque não foi dado o tempo todo para ele. Foi dado 15 anos. Diga comigo, 15 anos. Então, o filho dele tinha 12. Se o filho dele, 2 anos. Se o filho dele tinha 2 anos, eu fiz a conta de trás para frente, eu só estou dizendo que o filho dele tinha 2 anos, é porque eu fiz as contas de trás para frente. Então, ele ganhou 15 anos. Quando ele morreu com 54, o filho dele tinha 12 anos quando assumiu. Não é isso? É isso. O filho dele assumiu com... Não, a Bíblia fala 12 anos. Olha aí para você ver. Quem fala que é 17? Lá eu li 12. Olha lá para você ver. 17 foi Davi. Ezequias foi o filho dele, Manassés. Manassés, 12. Muito, muito jovem. Conferiram aí? Com 12 anos. Olha lá, Manassés tinha 12 anos. Está vendo? De idade, quando começou a reinar. E reinou 55 anos em Jerusalém. Olha só, uma criança.
Só que as crianças, quando elas nasciam e elas iam reinar, elas já sabiam qual que era o legado delas, elas já começavam a ser treinadas, elas já começavam a ser ensinadas como que deveriam se portar, elas já começavam a aprender com os pais como que deveriam, como servir ao Senhor, como levar adiante aquele legado. Nós tivemos a conferência aqui, semana passada. Quantos estiveram na conferência? Nós falamos muito sobre legado, o quanto é importante, o quanto o Senhor tem colocado no nosso coração, né, pastor? Sobre o legado, porque nós não temos mais ultimamente, essa vontade, essa alegria em transmitir para a nossa geração, para os nossos filhos, para os nossos netos, sobre a importância do legado, aquilo que o Senhor tem para as próximas gerações. Amém? E o Senhor requer isso de mim e de você, porque é muito importante isso para as nossas vidas. É muito importante. Manassés começou com 12 anos, só que nós precisamos avaliar as bênçãos de Deus. O pai dele era um exemplo, mas ele não seguiu o exemplo do pai. A Bíblia diz que Manassés foi um rei terrível. O povo sofreu, porque Manassés foi um reizinho difícil. E eu quero me ater aqui e refletir um pouco com vocês no exemplo de Ezequias e aprender como enfrentar batalhas, problemas com ajuda, com o Senhor ao nosso lado. Amém? Porque uma coisa é nós enfrentarmos batalhas sozinhos, outra coisa é nós enfrentarmos batalhas com o Senhor. A diferença é enorme. Aliás, não tem como enfrentarmos batalha sem o Senhor. Então, o primeiro ponto para enfrentarmos essas batalhas, com o exemplo desse grande homem, é sermos fiéis. Diga comigo, ser fiel. 2 Crônicas 31, 20, diz assim: foi isso que Ezequias fez em todo o reino de Judá. Ele fez o que era bom e certo, e em tudo foi fiel diante do Senhor, do seu Deus. Ezequias foi fiel? Foi. E ele fez tudo, ele não fez um pouco, ele fez tudo que era bom e certo. Ezequias foi um rei correto, ele foi um rei fiel para aquela nação e para o Senhor. Amém? Muitas vezes a gente está enfrentando uma batalha e a gente fica tentando arrumar estratégia do que é mais prático, do que é mais fácil, para a gente sair logo daquela guerra, para a gente sair logo daquela batalha, porque nós somos humanos. E o que o ser humano faz? Corre. Quando está enfrentando um problema, quer correr. Quando o barco está afundando, o que ele quer fazer? Tampar o buraco. Ele quer nadar para poder ir para a beira para a praia. Não é verdade? E não se lembra, às vezes a gente não se lembra de pedirmos ao Senhor orientação e estratégia, o que Ele requer de nós, para que nós vencemos a batalha junto dEle, porque a batalha pertence a Ele. Com Ele, nós não vamos perder. Amém? Com Ele, você nem eu vamos perder, porque Deus não perde nenhuma batalha. Amém? Porque todas as batalhas que nós vamos vencer é por causa de uma promessa. Quando nós vencemos a batalha, nós conquistamos a promessa. Amém? Amém? Nós não conquistamos as batalhas, não vencemos a batalha simplesmente por vencer. É para adquirirmos experiências, porque as batalhas, repita comigo, as batalhas são realizadas e permitidas por Deus como um ato pedagógico. Amém? É o Senhor nos ensinando a lidar com as situações. Porque os processos da batalha são pedagógicos para que nós cresçamos, para que nós fortaleçamos a nossa fé. Amém? Então, esse versículo ele é muito claro sobre quem foi Ezequias. Ele fez em todo o reino de Judá o que era bom e certo. Tem uma versão que fala, ele fez o que era bom e correto. E em tudo foi fiel diante do Senhor. Ele empreendeu o serviço no templo do Senhor. Como Ezequias, meus queridos, nós precisamos ser fiéis em todas as situações e fiéis ao nosso Senhor. Amém? Quantos aqui são fiéis a Deus? Se não somos fiéis 100%, nós precisamos buscar sermos fiéis 100%. Não adianta ser fiel 90%. Não adianta ser fiel 99%. Porque nós não aceitamos isso. Vocês acham que o nosso rei vai aceitar? De forma alguma, né?
E Ezequias prosperou por causa da sua fidelidade. O Senhor achou muito lindo que Ezequias não fez feiura. Ele prosperou por causa da sua fidelidade. Segundo ponto, para nós enfrentarmos os problemas: depender de Deus. Diga comigo, depender de Deus é o que eu preciso. Amém? Às vezes a gente tem uma fala tão linda, tão romântica, e fala: eu dependo em tudo de Deus. Será? Quando a gente depende mesmo do Senhor, a gente tenta colocar isso para fora. Não, eu dependo de Deus. Tem uma fala tão linda, fica, olha, a pessoa pergunta: como é que você está? Tudo bem? Da dependência do Senhor. Você até arrepia. Mas fica tentando achar estratégia humana, fica tentando correr atrás de coisas para poder consertar ou sair da batalha, ou vencer aquela batalha de qualquer forma, sem procurar as estratégias do Senhor, sem saber quais são os métodos do Senhor, porque os métodos dele são os melhores e são os que não têm erro. Amém? Amém? Quantos podem dizer glória a Deus? Aleluia. 2 Crônicas 32:1 diz assim: depois de tudo o que Ezequias fez com tanta fidelidade, Senaqueribe, é um nome bonito, você põe no seu filho, Senaqueribe, rei da Assíria, invadiu Judá. Ele sitiou as cidades fortificadas para conquistá-las. Estava tudo tranquilo. Aí veio o tal de Senaqueribe e invadiu Judá. Vocês acham que é tranquilo uma invasão? Não. Invasão nenhuma é tranquila. Porque você estava ali vivendo ali tranquilo, está tudo ocorrendo dentro da normalidade. Aí veio o outro lá perturbar o reinado, que estava tudo na santa paz. Mas o Senhor deu graça e livrou aquele povo através da vida de Ezequias. Porque ele era fiel e ele dependia de Deus, ele buscava orientações de Deus. Mas mesmo nós sendo fiéis ao Senhor, nós vamos passar lutas. Por quê? Porque nós não somos mais cheirosos do que Ezequias. Alguns passam mais perfume, mas nós não somos. Enquanto nós estivermos nesse mundo, meus queridos, nós enfrentaremos lutas, obstáculos, mas essas lutas servirão para engrandecer o nome do Senhor nas nossas vidas. Amém? Porque se a gente passa pela luta e a gente consegue vencer a batalha, é para glorificar o nome do Senhor. Amém? É por isso que a gente passa por luta. Olha o tanto que é bom luta. É para a gente engrandecer o nome do Senhor. Amém? Quantas vezes a gente enfrenta batalhas e indaga ao Senhor, né? E fica, uai, mas por que o Senhor permitiu de ocorrer isso comigo? Por que eu estou passando essa luta? Por que comigo? Abrindo um parêntese aqui, minha sogra, quando foi acometida da enfermidade, do câncer, ela disse que começou a indagar ao Senhor. Por quê? Porque um dia só, ela disse que indagou um dia só e o Espírito Santo falou com ela. Ela falou, por quê? Não estou falando porque comigo, porque eu sou especial não, mas por que agora? Porque depois de tanta luta ministerial, depois dos meus filhos grandes, depois das coisas estarem mais tranquilas, depois de tantas coisas que eu quero conquistar ainda, por que eu estou sendo acometida por essa enfermidade tão terrível? Por quê? E o Senhor, o Espírito Santo falou com ela, por que não? Aquilo impactou ela, ela falou para mim, Miriam, por que não você? Por que não eu? Todos nós estamos sujeitos a tudo aqui nessa terra. Nós só vamos estar livres de enfermidades, de choro, de angústia, de tribulação, de batalhas, lá na glória. Amém? Então, quando o Senhor determina algo, ou tem algo permissivo para a nossa vida, nós vamos passar por aquela batalha, para a glória do Senhor. Amém? Quando ela disse, por que não? Eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Aí a gente perde uma pessoa que a gente ama, mas por que eu? Por que essa pessoa tão jovem? Ué, por quê? Por que não?
Porque eu estou passando por isso, sendo que eu sou uma pessoa tão frágil. Ué, por que não? Sendo que a Bíblia fala que nas nossas fraquezas o Senhor nos faz fortes. Por que o Senhor está permitindo, meu Deus, eu não vou dar conta, eu vou enlouquecer? Não vai não. Porque o Senhor fala na palavra dele que quando nós estamos fracos, Ele nos faz fortes. É promessa. Então nós passamos pelas batalhas para conquistarmos as promessas. Quantos querem as promessas do Senhor? Amém? Para nós conquistarmos as promessas, precisamos passar pelo processo das batalhas. Diga comigo, para conquistarmos as promessas. Mais alto, para conquistarmos as promessas, nós precisamos passar pelo processo das batalhas. Amém? E esse processo das batalhas, ele não é fácil. Quem que vai para uma guerra e fica lá sentado na sombra, esperando o inimigo vir atacar? Não, nós temos que estar sempre alertas, sempre vigilantes. Amém? 3. Tampar as fontes para o inimigo. Olha só. Abra sua Bíblia, por favor, em 2 Crônicas 32, 3. Que foi o que Ezequias fez, olha só. Consultou, 3 e 4, tá, Joel? Consultou os seus oficiais e os comandantes do exército sobre a ideia de mandar fechar a passagem de água das fontes do lado de fora da cidade, e eles concordaram. Assim, juntaram-se muitos homens e fecharam todas as fontes e o riacho que atravessava a região. Eles diziam: por que deixar que os reis da Síria venham e encontrem toda essa água? Olha só, Ezequias teve uma ideia. Vocês acham que essa ideia foi do nada? Não, ele teve uma estratégia que o Senhor orientou ele. Por quê? Porque ele fechando as fontes, ele fechando onde tinha saída de água, o povo ia ficar com sede. Quem fica com sede cansa mais. Olha, ideiudo, né? O Ezequias ia cansar mais, ia chegar lá cansado, a possibilidade dele vencer era maior. Então a pessoa vai subindo devagar. Por isso o povo de Deus fez fontes de águas nas subidas. Aí o povo de Deus fez as fontes e ele mandou fechar as fontes do povo lá que estava subindo para o outro rumo. Quantas vezes o Senhor está nos dando estratégias e a gente não consegue ouvir a voz do Senhor, porque a gente está gritando no deserto, a gente está desesperado, a gente quer saber de qualquer forma como fazer, o que fazer. A gente grita e não ouve a voz sussurrando do Espírito Santo nos nossos ouvidos. Porque o Espírito Santo sussurra: filho meu, eu estou aqui, eu não erro, eu não perco nenhuma batalha, eu estou contigo. Amém? O Senhor não perde nenhuma batalha. Amém? Ele é lindo demais. Essas fontes eram um alívio para o povo de Deus. Por isso que Ezequias resolveu tampar. E o povo fez isso. Do mesmo modo que Ezequias fez, nós precisamos aprender a tampar as fontes. Eu quero que você compreenda essas fontes aqui como brechas que muitas vezes nós colocamos e deixamos serem abertas na nossa vida. Essas fontes aonde dão fortalecimento para o inimigo agir na nossa vida. Às vezes nós estamos passando por alguma batalha, passando por alguma tempestade, estamos guerreando, a gente começa a ficar fraco, nós começamos a murmurar, começamos a reclamar, começamos a indagar, começamos até muitas vezes blasfemar ou indagar o amor do Senhor. Será que Deus me ama? Eu digo isso por mim, meus queridos. Nós temos essa tendência. Uma certa vez eu estava abrindo um parêntese aqui, uma certa vez eu estava numa batalha muito terrível, quando a minha filha foi morar com Jesus. Eu não conseguia entender o amor do Senhor na pele, assim, eu não conseguia. Falava: Senhor, eu sei que o Senhor me ama, mas está aqui. Eu não consigo que isso chegue aqui. Eu não consigo sentir esse amor. Diga comigo: amor não é sentimento. Amor é atitude. Amém? Mas o inimigo, ele usa esse sentimento, essa atitude, para nos trazer sentimentos ruins,
para nos trazer sentimentos de confusão. Quando nós estamos fracos, o inimigo é covarde. E eu ficava assim, mas isso aí não é amor. Como que Deus ama e deixa passar uma tribulação, uma dor tão profunda como essa? Como assim? Mas o Senhor veio com o bálsamo dele de uma forma tão linda e tão sobrenatural, que não tinha como eu permanecer de pé perante o que Ele me trouxe com seu amor. Porque Ele pegou minha sogra, arrebatou ela, para poder mostrar para mim o que eu havia pedido para o Senhor. Ezequias pediu um sinal para o Senhor. Quem sou eu na fila do pão? Estou me comparando com Ezequias, não, é só para você entender. Ezequias pediu um sinal porque ele ficou desesperado. Eu vou morrer, o Senhor vai me dar mesmo esse tempo? 15 anos a mais, então me dá um sinal. É para retroceder a sombra, é para ir à frente a sombra. E o Senhor deu um sinal para ele. Eu pedi, Senhor, eu quero um sinal do seu amor por mim, porque todo mundo falou que eu só vou entender lá na glória. Eu só vou entender quando eu chegar no céu, então eu vou enlouquecer, porque eu não consigo entender que o Senhor me ama. Eu não estou conseguindo estar aqui, eu sei que o Senhor me ama, mas se amor é atitude, me dá uma atitude de amor para chegar no meu coração, porque eu não consigo compreender. Não estou conseguindo. E minha sogra foi transportada até a glória. Isso não é pouca coisa não, meus queridos. Ela foi transportada, ela foi arrebatada para o Senhor dizer que ela partiu no dia que foi determinado pelo Senhor, de acordo com o Salmo 139. Que o Senhor determinou todos os nossos dias, antes que os nossos ossos fossem formados no ventre da nossa mãe. Amém? E a partir desse dia, eu falei, como assim? Como que Deus não dá sinal? Como que Deus não fala? Como que Deus não está conosco no momento das batalhas? Ele está, só que muitas vezes a gente não tampa a brecha. Muitas vezes a gente não fecha a fonte. E a gente reclama, e a gente indaga, e a gente procura defeito na obra do Senhor. A gente procura defeitos em pessoas. A gente procura defeito em médico. O que ia adiantar se eu fosse lá no médico indagar ele? Mas por que o senhor não deu o antibiótico certo? Ia resolver? O juiz até queria ir lá ter uma conversinha com ele. Ia resolver, meus queridos? Para eu vencer essa batalha na mente? Não. Mas nós vencemos essa batalha porque o Senhor estava conosco. Amém? Nós passamos por batalhas e quem faz nós vencermos e quem vence conosco é o Senhor Jesus. Amém? Quantos creem nisso? Digam glória a Deus. Nós precisamos tapar as fontes que nos atrapalham a romper e a pelejar na batalha para nós vencermos. Quantos querem fechar as fontes aqui? Em nome de Jesus. Às vezes nós pensamos, às vezes nós nem agimos, mas nós pensamos. Deus está comigo é nada. A gente fala, mas Deus conhece o nosso coração. Porque se Ele tivesse, Ele estaria agindo. Olha o que nós estamos passando nesse país. Muitos estão murmurando. Tanta feiura a gente está vendo. Reclamação. E falta de aceitação. Uma coisa arada que está acontecendo. Vamos fechar uma primeira fonte, uma das fontes mais importantes que nós precisamos fechar, uma das brechas mais importantes é a brecha da reclamação. Nós precisamos ser gratos ao Senhor e crer, porque a gratidão ela gera fé, fé que o Senhor está agindo, está tudo nas mãos dEle, Ele está no controle de todas as coisas. Amém? Glória a Deus. Um quarto ponto, restaurar os muros. Você pode deixar a sua Bíblia aberta, por favor, em 2 Crônicas, que a gente vai terminar de desprender dele, tá bom? 2 Crônicas 32, agora é o versículo 5. O versículo 5 diz assim: depois, com grande empenho, consertou todos os trechos quebrados do muro e construiu torres sobre ele. Construiu outro muro do lado de fora do primeiro e reforçou os muros de arrimo da cidade de Davi e mandou fazer também muitas lanças e muitos escudos. O muro, até aí, escudos. Meus queridos, os muros da cidade estavam defeituosos e precisavam ser reformados. Quantos de nós carregamos marcas por causa de batalhas terríveis que nós passamos? A gente fica mutilado, leva tiro para tudo que é canto.
leva flecha, espada, e a gente fica marcado, sem força, achando que não vai conseguir romper. Mas nós precisamos restaurar e pedir o Espírito Santo para restaurar essas marcas e esses muros quebrados. Amém? Nós precisamos entender que muros precisam ser reconstruídos, que marcas precisam ser restauradas. Uma vez, um médico falou assim para mim, quando o nego estava... Cadê o nego? Quando o nego estava... Está ali o nego. O nego é o Chase. Quando ele estava internado. E eu tive não sei se é sonho, porque eu não dormia lá. Ficava meio dormindo, meio acordada, né, Voninha? Voninha que aguentou, eu. E eu vi um raio-x, uma tomografia dos pulmões dele, limpinho. Então eu fiquei muito feliz. Falei, pronto, Jesus curou. Então, na nossa limitação humana, na minha cabeça, ele só ia sair de lá quando os pulmões estivessem todo limpo. E aí, quando ele chegou, passou os dias, vocês sabem que nós todos oramos por ele, aumentou de 50% para 75%. Falei, o que é isso? Deus não engana, Deus não está me enganando. Ah, Satanás, você vai sair da minha frente. Foi passando. Aí, no dia que ele recebeu alta, porque o médico falou que não sabia, mas né, o que fazer, porque clinicamente ele estava bem, só estava dando aqueles resultados. Eu falei assim, então eu quero pedir um favor para o senhor. Só tira mais uma tomografia, só para eu ver aquilo que eu tinha visto. Nem contei para ele. Ele vai entender? Não. Aí ele foi, pediu a tomografia. Quando chegou a tomografia, limpinho, só que 2 negocinhos embaixo, assim. Eu falei, não, está errado. Lembra, pastor, o desespero que eu fiquei? Fiquei desesperado. Falei, não, eu vi limpinho. Aí eu liguei para o doutor, que é um homem de Deus. Estava me ajudando a ganhar vidas para Jesus lá. Um manto ele, uma benção. Liguei para ele e falei, doutor, preciso de sua ajuda. O senhor falou que a hora que eu precisasse podia ligar. Ele fala. Eu falei, meu marido acabou de receber alta, assim como o senhor. Deus havia falado com o senhor. E eu queria só te perguntar uma coisa, porque assim, eu estou angustiada, porque eu vi tudo limpo, mas tem 2 marquinhas lá. Eu quero saber por que essa marquinha está lá, porque Deus falou comigo que não ia ter nada. Aí ele falou assim, você está sentada? Eu falei, estou. Minha querida, seu marido foi curado. Mas eu quero te dizer uma coisa. As marcas ficam. Jesus teve o corpo glorificado, mas as marcas dos cravos nele, nos punhos, ficaram. Seu marido foi curado por completo. O que você viu foi um papelzinho humano. Seu marido foi curado. Mas as marcas ficam para comprovar que ele passou por aquilo. Mas Jesus curou. Muitas vezes nós passamos por alguma luta. Você vai lembrar que aconteceu aquilo, mas não dói. As marcas ficam, mas o Senhor vai te curar daquela dor. Amém? Não pode ter sequelas, porque o Senhor tem cura para você. Glória a Deus, quantos estão entendendo? Eu fiquei numa vergonha. Eu, uma pastora, não entendia. Eu queria ver aquilo limpinho. Que a gente é metódico, a gente quer que as coisas aconteçam do jeito que a gente quer. Não, não é do nosso jeito, é do jeito do Senhor. Amém? As marcas, diga comigo, as marcas ficam. Como que eu vou testemunhar para alguém? Depois ele foi chamado até para televisão. Vê que gracinha. Para poder testemunhar o estado que chegou aos pulmões. E aonde e como foi que ele saiu de lá? O Senhor curou. Inexplicavelmente o Senhor curou. Porque Deus cura. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Ezequias, continuando. Ezequias fez 3 coisas para reforçar a proteção do povo de Deus naquela época. Ele ergueu as torres nos muros para que os soldados estivessem de vigia. Ele ergueu outro muro por fora. E ele levou mais armamento. Ou seja, ele preparou o povo. Nós precisamos estar preparados para as batalhas. Como nós podemos nos preparar? Estudando a palavra do Senhor.
Porque quando nós professamos, quando nós entendemos, nós conhecemos a palavra do Senhor, Satanás tem que correr. Amém? Satanás não pode com a palavra do Senhor não, meu querido. Quando a gente fica falando ladainha, ele fica lá caçoando da gente. Mas quando a gente professa a palavra, ora professando a palavra, ele tem que fugir, ele tem que correr. Quantos estão entendendo? Digam glória a Deus. Abra sua Bíblia agora, por favor, em Efésios 6:10. Efésios 6:10. Só para a gente fechar essa parte de restauração, tá? Das nossas vidas, fortalecer no Senhor, nos restaurar, o Espírito Santo nos restaurar. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor. Fortaleçam em quem? No Senhor. É no seu amigo? Não. É no seu líder? Não. É na igreja? Não. É no Senhor. Finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém? Usem o capacete da salvação. O que o capacete faz? Protege. A função do capacete é proteger. Se proteja com o capacete da salvação, que é a palavra de Deus. Glória a Deus. Nós precisamos de compreender isso no Espírito. Que o Espírito Santo traga ao nosso coração, traga à nossa mente essa compreensão. Que não é para a gente ficar mais inteligente não, porque nós somos inteligentes no Senhor. Nós parecemos com papai. Papai é o nosso Deus. Não é, Vaninha? Não é inteligente? É. Nós somos inteligentes. Só que nós precisamos usar a nossa inteligência para o nosso papai que nos criou. Glória a Deus. Voltemos agora ao quinto ponto, fortalecer o coração. O versículo 6 diz assim: nomeou sobre o povo. Você está lá em 2 Crônicas, né? Ó, está esperto, eu, parabéns. 32. Precisamos fortalecer o coração para nós vencermos a batalha. Olha só. Nomeou sobre o povo oficiais e militares e os reuniu na praça junto à porta da cidade, animando-os com essas palavras. Olha só. De nada adiantaria enfraquecer o inimigo tapando as fontes de água, restaurar os muros, fazer torres, outro muro e fora e armar o povo, se esses estivessem com o coração temeroso e desanimado. Ezequias falou ao coração do povo para que ficassem mais animados para lutar, confiantes no Senhor. Eles sabiam que Ezequias servia ao Senhor. Eles confiavam que Ezequias era servo de Deus. Olha só que delícia. Quando Ezequias chegou para animar o povo, ele não falou assim: não, nós vamos vencer porque nós somos bons. Eu treinei vocês porque nós somos os melhores. Não, meus queridos, nós vamos vencer. Tudo isso que aconteceu
é só um detalhe, porque Deus está conosco. O povo confia. Quando você chega e fala, meu querido, você vai vencer essa batalha porque Deus está contigo. Você passa ânimo. É assim que o Senhor quer de mim e de você. Nós precisamos passar essa palavra do evangelho de vida para as pessoas, amém? Quando vocês estão entendendo? Não adianta a gente falar assim, não, você faz o seguinte, você vai orar 3 dias, dá 3 pulinhos. Tem gente que tem mania de romantizar ou espiritualizar as coisas que o Senhor tem com tanta praticidade, com tanto poder, com tanta graça para nós. Que é a obediência à palavra dEle. É crer. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E para vencermos essas batalhas, as batalhas que vêm no dia a dia, nós precisamos chamar a presença de Deus para rompermos. Porque com o Senhor nós não vamos perder. Nós precisamos animar uns aos outros. Quantas vezes a gente está assim triste? Ontem aconteceu uma situação dessa, eu acredito que ela está me assistindo. Minha irmã que mora lá na América, que eu tenho algumas irmãs lá. Ela passando por uma batalha. E o Senhor me incomodou para falar com ela. Fazia tempo que a gente não conversava. E eu conversando com ela, e o Espírito Santo, ora com ela. Uai, bora orar. E ela numa batalha tão terrível. E eu, embora. E as batalhas são do Senhor. Nem sabia que eu estava preparando. Falando com o Senhor sobre as batalhas. O Senhor quer te usar para chegar nas pessoas. Falou, o Senhor está junto com você nas batalhas. Amém. Porque o Senhor está conosco nas batalhas. Porque Ele tem promessa para a sua vida. Ele tem promessa para a sua família. Ele tem promessa para a sua casa. E as promessas do Senhor se cumprirão. Porque Deus é fiel. Diga comigo, Deus é fiel. É por isso, meus queridos, nós precisamos nos equipar para a batalha. Mas nos preparar interiormente. Nós temos que nos preparar aqui dentro. E ter força espiritual vinda do alto da glória. Para nós batalharmos. Amém? Porque tem gente que pode estar dizendo aí, nossa, ela falando assim fica tão fácil. Mas ela não sabe a batalha que eu estou enfrentando na mente. Quantos estavam aqui na palavra sobre campo de batalha na mente? Que a gente falou sobre campo de batalha na mente. Depois você olha lá no YouTube. O maior campo de guerra, o maior campo de batalha está na nossa mente. Mas nós enfrentamos o campo de batalha na mente dentro, nos períodos das batalhas normais do dia a dia. E nós vamos enfrentar até o momento que nós formos para a glória. Porque não tem escapatória, meus queridos. Nós estamos aqui para passar a guerra mesmo. Para a gente vencer e vencer e vencer com Jesus. Para a gente aprender e crescer. Para nós chegarmos na glória. Cheio de gente perto de nós. O nosso galardão está lá, cheio de pedrinha. Para a gente viver o resto da vida, feliz, cantando. Essa é a promessa da eternidade para mim e para você. Amém? Quantos podem dizer aleluia? Sexto ponto e penúltimo. Crer que Deus é maior. Versículos 7 e 8. Está aí no 32, né, Joel? Versículo 7. Sejam, olha que lindo. Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem se desanimem por causa do rei da Síria e do enorme exército que está com ele, pois conosco está um poder maior do que está com ele. Isso aqui foi Ezequias falando para o povo. Olha só, que coisa mais agradável uma pessoa chegar e você falar, seja forte, seja corajoso. Não é bom você ouvir isso? Então fala para a pessoa também. Seja forte, seja corajoso, não tenham medo, nem se desanimem por causa do rei da Síria e do enorme exército que está com ele, pois conosco está um poder maior do que o que está com ele. Com ele está somente o poder humano, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. E o povo ganhou confiança com o que disse Ezequias, o rei de Judá. E o Senhor te diz nessa hora, seja forte e corajoso. Amém? Seja forte e corajoso.
Não fica com medo, não. Não desanima, não. Levanta a cabeça e marcha. Levanta a cabeça e vai em frente. Porque o exército do inimigo é muito menor. E nem que seja maior. O do Senhor é sempre vencedor. Glória a Deus. Sétimo e último, receber a vitória por intervenção divina. Glória a Deus. A gente está vendo muita placa aí, intervenção, não sei o que, intervenção. Só que a intervenção divina não falha. A intervenção divina, ela é real. Ele é maravilhoso. 2 Crônicas, versículo 21 a 23. 32, 21 a 23. É o último ponto. Já estou finalizando, meus queridos. E o Senhor enviou um anjo que matou todos os homens de combate e todos os líderes e oficiais do acampamento do rei assírio, de forma que esse se retirou envergonhado para a sua terra. E certo dia, ao adentrar o templo do seu Deus, alguns dos seus filhos o mataram à espada. Assim o Senhor salvou Ezequias e o povo de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os outros, e cuidou deles em todas as fronteiras. Muitos levaram a Jerusalém ofertas para o Senhor e presentes valiosos para Ezequias, rei de Judá. Daquela ocasião em diante, ele foi muito respeitado por todas as nações. Ele já era respeitado, mas daquela ocasião em diante, ele foi ainda mais respeitado. Muitas vezes a gente procura honra, respeito. Nossa, mas eu não tenho respeito, fulano não me respeita. Honra ao Senhor, respeite ao Senhor, porque toda honra e toda glória é dele. Ele é quem vai trazer o retorno e respeito para você, amém? A honra e a glória é dele. É dele. Deus não divide, diga comigo, Deus não divide a glória dele com ninguém. Ai, 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 ele não divide a glória dele com ninguém. Nessa batalha aqui, essa última que nós acabamos de ler, Ezequias não teve que fazer nada. Ele ficou lá. Pensou que delícia a gente ir para uma batalha e ficar só vendo? Irmãos. Ele não teve que fazer nada além de ver Deus defendendo ele. Olha que lindo. Nós chegarmos nesse ponto de vermos o Senhor nos defendendo e a gente, olha, meu Pai me defendendo. Que chique. Que bicho denês. Meu Pai me defendendo. Dos meus inimigos, como diz o texto, paz por todos os lados. Onde é que está a parte lá? Eu acho que é no 22, Joel. Paz por todos os lados. Porque o Senhor o defendeu. Da mesma forma, meus queridos, quando nós confiamos no Senhor, Ele nos defende e intervém ao nosso favor. Amém? O Senhor não deixa um pequenino perecer. Ele olha para nós como Pai, porque nós somos filhos. E Ele olha e fala, não vou deixar meu filho assim. Vou pegar ele agora e vou defender ele. Quantos creem nesse poderio do Senhor? Diga amém. Glória a Deus. Nós precisamos crer que o Senhor que luta por nós e defende a nossa causa é maior que tudo e todos. Ele é maior que tudo e todos. Quando nós somos fiéis ao Senhor e aprendemos a depender dEle, no meio de todas as dificuldades da batalha, nós tapamos as fontes e todas as brechas. Amém. Glória a Deus. Fala para a pessoa que está próxima a você. Lute com a ajuda do Senhor. Ele está no controle de todas as coisas. E nunca perdeu, nem vai perder uma batalha. Amém? João 16:33 diz assim: tenho-vos dito essas coisas, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo. Eu venci
o mundo. Portanto, as instruções de Jesus no versículo acima, meus queridos, faz parte do ensino do texto de Efésios. Nós devemos crer na verdade que Jesus venceu o mundo. Quantos creem que Jesus venceu? Às vezes a gente fala, nossa, eu escutei tanto essa palavra, eu venci o mundo. Mas fica uma frase comum. E muito peso essa palavra. Porque vencer é para os poderosos. Vencer é para quem tem poder. E o Senhor é poderoso, Ele venceu por mim e por você. Amém? Ele venceu para fazer de mim e de você mais que vencedores. Ele venceu. Ele venceu. Glória a Deus. Ele venceu. Outro ensino importante registrado nesse versículo é que nós devemos permanecer firmes. Diga comigo, preciso permanecer firme. Tem gente que parece que você olha para ele e vai derreter. Tanta fragilidade. Ali aí, meu querido, você está bom? Uai, estou vivo. Não, mas Deus está te dando graça, Deus está te dando força, Deus é contigo. É. Na medida do possível, estou indo. Não, meus queridos. Levanta a cabeça e marche. Porque nós precisamos permanecer firmes na promessa. Nas promessas. Permanecer resilientes. Firmes. Crendo que o Senhor está conosco. E sempre estará conosco. E vencerá por nós e para nós. Amém? Mateus 7, 24. Eu gostaria que você entendesse, antes de nós lermos, que nós cristãos, nós não podemos ter as promessas como um ensinamento, só como algo fisiológico, assim. Eu vou fazer assim, é como uma troca, sabe? Eu vou fazer isso para eu ter isso. Não, é fé. Eu faço isso porque o meu Deus é poderoso para cumprir as promessas na minha vida. Amém? Porque as promessas do Senhor vão se cumprir. Você crendo ou não crendo, elas vão se cumprir. Mas se você crer, você vai vencer a batalha. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Mateus 7, 24 e 25 diz assim: todo aquele, pois... Ó, o seu está outro, não tem importância não, é isso aí, Joel. Que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente. Quem aqui quer ser comparado a uma pessoa prudente? Olha só. Que edificou a casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa. Contudo, não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Estava edificada sobre a rocha. Quantos querem ser edificados sobre a rocha? Amém. Nós precisamos buscar sermos edificados sobre a rocha. Quem que é a rocha? Jesus. A casa edificada sobre a rocha. Nós vamos poder ter a honra de sermos comparados a homens e mulheres prudentes. Olha que lindo, meus queridos. Pensou Jesus olhar para nós? Ó, você está de parabéns. Vocês acham que Jesus não elogia a gente, não? Ó, meu filho, você está de parabéns. Vai ganhar estrelinha. Você está prudente. Você não está fazendo feiura, não está cortando a orelha de ninguém. Igual meu servo Pedro. Você está de parabéns. Vamos buscar isso, meus queridos, porque isso é muito importante. A gente vê o ensino de Paulo nesse versículo, baseado nos ensinamentos do Senhor, esclarecendo que todo soldado cristão vencedor é aquele que depende do Senhor. O apóstolo Paulo ensina tanto nós dependermos do Senhor. Nós precisamos compreender isso, meus queridos, a parar de depender de nós. Muitas vezes a gente acha que a gente é tão bom. Muitas vezes a gente acha que alguém que está próximo da gente é tão bom. Não, ele é bom. Não, ele é bonzinho. Quem é bom
e é perfeito mesmo, é o Senhor. Amém? Nós precisamos depender integralmente do Senhor Jesus. Porque o soldado vencedor é aquele que depende totalmente do Senhor. Amém? Diga comigo, o soldado vencedor é aquele que depende totalmente do Senhor Jesus. Amém? E isso é em todas as áreas. É no dia mau, é no dia bom. Porque depender só no dia bom é muito fácil. Nós temos que depender no dia mau também. Louvado seja o nome do Senhor por nos sustentar todos os dias. Louvado seja o Senhor por nós respirarmos, por nós acordarmos e termos o fôlego da vida. E termos a chance de professar o nome santo dEle. E de termos batalha. Porque quem não tem batalha é porque não está vivo. Quem não tem batalha mais é porque não está aqui. Todos nós temos batalha. Até criança tem batalha. Quando ela vai para a escola e a professora passa uma tarefa para ela, aquilo é uma batalha para ela. Para você pode não ser, mas para a criança é uma batalha. Porque ela tem que fazer. Com ou sem dificuldade ela tem que fazer. Hebreus 10, 23. Guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Quem fez a promessa? Oh, glória! Quem fez a promessa foi Ele. Ele não erra, Ele é fiel. Aleluia! Vamos ler novamente? Tem a outra versão que eu acho que é a que está aí. Guardemos firme, essa aí é a que eu li, né, Joel? Tem uma outra versão que fala: apeguemos-nos, agarra nessa verdade. Apeguemos-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Ele é fiel para quê? Para tudo, para cumprir tudo que Ele prometeu. Ele é fiel para cumprir tudo que Ele prometeu. Amém? Nós precisamos estar totalmente persuadidos que Deus cumprirá as promessas que Ele fez na nossa vida, meus queridos. Se eu não crer nisso, o que eu estou fazendo aqui? Se nós não cremos nas promessas do Senhor, que tipo de cristãos nós somos? Paulo tinha essa certeza, o apóstolo Paulo tinha essa certeza dessa fidelidade do Senhor, dessa soberania do Senhor. E ele professava isso com tanta ênfase. Nós podemos ver tantos homens da Bíblia. E eu pergunto para vocês acham que Deus amava mais Paulo? Eu já pensei nisso, tem hora que eu achava. Tinha vez que eu achava, eu acho que Deus amava mais. Não. Paulo era mais agoniado para poder expressar. E Paulo era diferenciado. Tem muita vontade de conversar com Paulo. Paulo nos ensina muito. A gente tem que reconhecer. Vocês acham que Deus amava mais a Paulo do que a você? Claro que não. Deus cumpriu as promessas dele na vida de Paulo e vai cumprir as promessas dele na sua vida. Porque Ele amava Paulo, ama você, ama a minha vida, ama as nossas vidas. Amém? Marcos 11, 23 diz assim: eu lhes asseguro que se alguém disser a esse monte: levante-se e atire-se do mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Ei, irmãos, é muita fé, não é? Quem aqui já viu um monte ser transportado? Com alguém falando: vai para cá, monte. Eu nunca vi, eu queria ver, porque é muita fé. É muita fé. Mas a Bíblia diz que se crermos, nós veremos a glória de Deus. Quantos creem? Nós vamos ver a glória de Deus. Eu fico doida quando fala da glória de Deus, porque, irmãos, a maior promessa que o Senhor reservou, que o Senhor tem para nós, que o Senhor pagou por nós, é a eternidade. O maior presente de Deus na minha vida, na sua vida, é a eternidade. Tem coisa mais linda do que a eternidade. Lá não vai ter dor, lá não vai ter choro, lá não vai ter fome, lá ninguém vai precisar fazer regime.
Lá não vai ter preocupação. Lá não vai ter luto. Lá não vai ter batalha. Só alegria no Senhor. Só alegria. Só alegria. Amém? Plenitude. Plenitude no Espírito Santo do Senhor. Plenitude. Não importa o que você está sentindo. Não importa o que eu sinto. Fé é a certeza daquilo que nós não vemos. Não importa as circunstâncias que a gente vive. Tem gente que a batalha é mais, tem mais inimigo. Claro. Vocês já viram? Tem pessoas, abrindo um outro parêntese aqui, tem pessoas que olham assim. Esses dias a gente estava conversando com o pastor Maurinho e a Paula, a gente falando. Uma senhora, tanta luta que ela passa, assim, de perdas. Perde um, perde outro. Você olha para ela, ela está ali firme. Fala, gente, e ela tem mais de 80 anos. Aí eu olho assim e falo, gente, ela deve estar dormente. Mas ela tão confiante no Senhor. E aí vira e mexe, ela está com outra luta, outra batalha, outra guerra. Tem pessoas que passam uma intensidade maior, mas você chega perto dela, ela tem tantas coisas para te passar. Tem tantas experiências pedagógicas de fé para poder te passar, que é uma bênção. Não é bom você conversar com pessoas que venceram as batalhas no Senhor? Então seja essa pessoa que professa a vitória no Senhor, para você passar essa alegria, essa motivação para as pessoas que estão próximas a você. Que muitas vezes as pessoas que estão próximas a você, ou até mesmo distantes, mas que conhecem você, estão precisando de uma palavra sua. Ser forte, corajoso. Deus está com você nessa batalha. Levanta a cabeça. Você precisa de mim, eu estou aqui, vou orar com você. Você vai marchar. Tem muitas pessoas, meus queridos, que não sabem o que fazer, de dor na alma. Dor na alma. E uma palavra sua ou minha, um abraço. Às vezes você fala, abraço não ajuda ninguém. Ajuda. Ajuda. Quantos aqui já foram abraçados e receberam um conforto do Senhor? Olha só. Olha. Nossa, fiquei feliz agora. Vou perguntar de novo. Quantos aqui receberam um abraço, já foram confortados, sentiram amados? Olha só, não é? Da mesma forma que você sentiu amado e querido, tem muitas pessoas carentes, precisando do amor, precisando desse abraço consolador, que é o mesmo que diz a elas, você não está só. O Senhor está contigo nessa batalha, porque o Senhor nos tem como seu representante. Nós somos embaixadores dele aqui na terra. Amém? Nós somos representantes do Senhor aqui na terra. Vocês lembram que daquela vez eu falei? Não lembro se eu falei no culto ou se eu falei na conferência. Nós temos 2 passaportes. Quem aqui já tem algum passaporte? Já viajou assim, ali para Guapó e precisou de um passaporte? Precisou? Precisou não? Nós temos o passaporte, que é brasileiro, né? Cidadão brasileiro. E nós temos o passaporte do reino. Nós somos embaixadores, cidadãos do reino. Sabe que cor que é o cidadão do reino, o passaporte? Dourado. Nós representamos o povo de Deus. Representamos o reino. Nós temos que fazer jus. Temos que amar. Amém? Quantos aqui são cidadãos do reino? Ô, glória! Satanás não pode fazer graça com cidadão do reino, não. A gente entra onde a gente quiser. A gente ora por quem Deus mandar e acabou. E Deus faz do jeito que Ele quer. Que a vontade dEle é que é perfeita, boa, perfeita e agradável. Amém? É a dEle, não é de Satanás, não. Satanás tem que correr. A hora que chegou um cidadão do reino lá, com o passaporte dourado, ele tem que correr de nós. Sabe qual era o meu maior sonho, meus queridos, quando eu era adolescente? Esses dias aí. Era ir num centro de macumba. Não com passaporte, porque eu não tinha esse entendimento ainda, mas eu tinha vontade de ir, porque eu fiquei sabendo que meu pai falava que Satanás tem medo de cristão, Satanás tem... quando crente chega nessas coisas assim,
Os demônios não descem, não acontece nada. Meu sonho era chegar lá e sentar e ficar assim: quero ver Satanás fazer alguma coisa aqui. Eu tinha vontade, olha que bobeira. Tinha vontade, simplesmente de ver Satanás correndo assim, de mim. Queria que ele tivesse medo de mim. Isso é coisa de menino. Mas eu quero dizer que é assim que acontece. Porque ele tem que resistir ao diabo e ele fugirá. Ele tem que fugir, porque Deus é quem tem poder. Amém? Não tem batalha que nós possamos vencer sem o Senhor conosco. E Satanás tem que ter medo de nós, sim. Ele precisa, ele tem que ter medo. Glória a Deus. Diga comigo: viver pela fé é viver praticando e esperando as promessas do Senhor. Amém? Eita, nós, esperar as promessas do Senhor. Cristo em nós, a esperança da glória. A maior esperança da nossa vida é a glória. João 15:7 diz assim: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Olha só que chique que nós somos. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, tem um se aí, vocês estão vendo, né? Pedireis o que quiserdes e vos será feito. Muitas vezes a gente acha que o Senhor Deus é nosso escravo, fica lá sentado e a gente: eu quero isso, Ele dá, quero aquilo, não, Ele dá aquilo que nós precisamos, porque Ele é fiel e justo, e Ele zela por nós. Se Ele perceber e ver que você não tem, que nós não temos maturidade nem capacidade para receber algo, Ele não vai dar. Amém? Mas nós precisamos permanecer nele e na palavra dele. Nós precisamos crer assim: Senhor, eu creio que o Senhor habita em mim. Eu creio nas suas promessas. Me dá resiliência, Senhor. Me dá força, porque eu estou me sentindo fraco. Me dá força, me dá resiliência para atravessar essa batalha. Porque às vezes, meus queridos, outra coisa que eu gostaria de pedir, fazer um desafio para você. Às vezes você olha para a vida do seu irmão, principalmente nós que somos jovens há mais tempo. Às vezes a gente olha um jovem e fica assim: isso aí não é nada não, já passei por coisa muito pior. Para de julgar. Porque aquela batalha, aquela luta ali para aquela pessoa, pode estar sendo um fardo, pode estar sendo muito difícil. Ao invés de julgar, chega junto, abraça, ore com ele. Amém? Porque a batalha para ele pode estar sendo muito pesada. Quantas vezes a gente vê jovens entrando em depressão, adolescentes, porque não está conseguindo o processo da batalha. E a gente fica: a gente já passou por isso aí, não deu nada não. Cada um tem uma estrutura, cada um tem uma forma de passar pelo processo. E nosso papel é ajudar, é amar, é servir, é auxiliar para que aquela pessoa saia daquela situação. Amém? Porque é assim que o Senhor faz, nós temos que imitar, remedar Ele. Glória a Deus. Quanto mais nós meditarmos nas promessas do Senhor, mais nós vamos desfrutar dessas promessas. É bom demais, é bom demais. Quando nós vemos as promessas do Senhor chegando. Quantos aqui são pais? Eu quero dizer algo para você. Não tem nada mais gratificante do que você, quando seu filho fica adulto. Quantos são pais aqui de crianças pequenas? Tem muitos. Sua criança está lá na sala. Quando sua criança chega perto de você, a hora que o Jace pediu para poder, o nego pediu para eles orarem com você, não é gratificante você ver o seu filho orar todo feliz? Gente, não tem nada mais gratificante do que você ver seus filhos nos caminhos do Senhor. É bonitinho demais. Mas não é bonitinho porque é fofinho. É porque é uma sensação de: poxa, dever cumprido, o Senhor está fazendo, o Senhor não está permitindo que o mundo leve meu filho. É uma bênção do Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. É muito, muito, muito gratificante, muito precioso isso que o Senhor dá.
Amém. É muito importante isso. Nós podemos pedir isso ao Senhor, porque as promessas do Senhor são baseadas nisso também. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E para nós vencermos todas as batalhas, é preciso nós revestirmos de toda a armadura de Deus. E eu quero só repetir com vocês as armaduras do Senhor, crendo que nós alcançaremos essas promessas pela fé. Amém? Diga comigo, cinto da verdade. Mais alto, cinto da verdade. O que é o cinto da verdade? A palavra de Deus. Outra armadura, couraça da justiça. Couraça da justiça. Meus queridos, nós precisamos ser justos, porque nosso Deus é justo. Às vezes a gente vê alguém passando injustiça, a gente não está nem aí. Vê uma pessoa passando uma dificuldade, a gente tem tanto, isso é injustiça. Sejamos justos e revestimos da couraça da justiça. Calçar o evangelho da paz. Diga, calçar o evangelho da paz. Olha para os seus pés. Tem gente que tem um pé tão bonito. Não vou falar que tem gente que tem um pé feio, não. Mas tem gente que tem um pé bonito. Esses dias eu estava olhando para os pés e meditando nessa palavra, nessa parte. Os nossos pés pisam em tantos lugares. E eu peço ao Senhor nessa noite que revista os pés de cada um de nós com o evangelho da paz, para que possa anunciar o evangelho. Porque se nós não fizermos isso, quem fará? Amém? Que os seus pés sejam ungidos nessa noite para anunciar o evangelho da paz, para calçar essas sandálias do evangelho da paz. Outra armadura, escudo da fé. Quem é que já viu ou pegou algum escudo? É bonito, né? Aquele negócio fica aqui assim, ó, para proteção. A função do escudo é proteger. Proteção contra quem? Contra os nossos inimigos. Que nós possamos ter essa armadura todos os dias da nossa vida. Amém? Capacete da salvação, que também é uma proteção na nossa mente. Capacete da salvação é guardar a nossa mente contra todo contra-ataque do inferno para nos destruir e atrapalhar para que nós conquistamos as promessas do Senhor. A espada do Espírito. O que é a espada do Espírito? A palavra. É a maior arma de ataque. É a espada do Espírito. É quando um crente levanta a espada. E ó, cai 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Tem gente que deixa o Salmos 91, é um desafio, um pedido que eu faço para vocês essa semana. Para nós lermos o Salmo 91, não como reza, mas não deixa lá aberto à toa para dar sorte, não. Vamos ler e declarar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Aquele, quem é aquele? Se eu ou você habitarmos no esconderijo do Altíssimo. Você pode colocar aí para mim, Joel, por favor? Salmo 91. Quantos conhecem o Salmo 91? Diz o Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Ele nos livrará do laço do passarinheiro. Quem que livra você e a mim do laço do passarinheiro? O Senhor, Deus forte, poderoso. Da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas, e sob as suas asas estarás seguro. E a sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000, seremos atingidos? Não. Seremos atingidos? Não. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Eu quero que você ore essa palavra durante a semana, porque o Senhor é o nosso refúgio. Ele está conosco em todos os dias na nossa batalha. Gostaria que você ficasse de pé. No versículo 14 do Salmos 91 diz, porque a mim se apegou com amor.
Nós precisamos amar ao Senhor acima de todas as coisas. E eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo. O Senhor nos salva todos os dias. E eu lhe responderei, na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. No 9 diz, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Diga comigo, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Amém? Gostaria que você fechasse seus olhos. E nós vamos agora agradecer ao Senhor.